Olá, estudantes. Vamos começar a nossa primeira aula sobre ciência de animais de laboratório. Nessa aula a gente vai introduzir o conceito dos aspectos históricos, né? Por que que é tão importante para a gente e quando que começou a ciência de animais de laboratório. Tudo vem lá da antiguidade, da época de Alquimeion, 510 a.C. Alquimeion foi um filósofo grego do período pré-socrático. Ele é um dos importantes discípulos de Pitágoras. Tem gente que fala que ele é o avô da medicina, porque ele foi o primeiro o conhecido que fez uma dissecação de cadáver humano e desenvolveu uma teoria sobre os processos fisiológicos das sensações. Segundo os escritos da época, ele foi o primeiro a relacionar o cérebro com as funções psíquicas, por dissecação, observando que certas vias sensoriais terminavam no encéfalo. Logo depois nós temos Hipócrates a 450, 460 a.C., que é considerado o pai da medicina, apesar de ter desenvolvido essa ciência um tempo depois que o imperador do Egito Antigo, Imhotep. Mas como a história de Imhotep é mais lenda do que relato, a gente considera Hipócrates como o pai da medicina. Ele nasceu numa ilha grega e nas obras dele estão várias descrições clínicas para que poderia ser de diagnosticar doenças como a malária e a pneumonia. Ele também desenvolveu uma teoria que falava sobre a teoria dos quatro humores corporais, que baseava-se no seguinte, que os quatro líquidos que a gente tem no nosso corpo ocasionavam o equilíbrio, a sanidade ou até a doença, né? E esses líquidos eram o sangue, o muco, a bilis amarela, que é relacionada ao fígado, e a bilis negra, que seria uma parte do que é produzido no baço. Aristóteles, em 384 a.C., é considerado o nosso fundador da biologia, porque ele foi o que fez os primeiros experimentos de dissecações que mostrou que tinham diferenças entre os animais. Internamente, ele deixou obras como a história dos animais, as partes dos animais e as gerações dos animais, mostrando que haviam diferenças entre eles e que isso já era um motivo de estudo. Aristóteles foi um grande filósofo, teve trabalhos em várias áreas como astronomia, química, física e principalmente a biologia. E depois nós temos Cláudio Galeno, que vem em 129 já depois de Cristo, provavelmente na Sicília que ele nasceu. Foi um médico e filósofo romano, só que de origem grega. Talvez um dos médicos investigativos que apareceram primeiro. As suas teorias dominaram e influenciaram a ciência médica por mais de um milênio, sendo é, superado só pelo próximo que a gente vai ver a seguir. Mas ele já tinha uma base sobre a experimentação que falava que a experimentação é um longo e arduoso caminho para a verdade. Acreditar que as experimentações não são feitas sobre controle, elas não podem levar ao progresso científico. E aí, logo depois, em 1543, vocês podem ver que a gente tem uma diferença muito grande, que seria da Idade Média, daquele período de escuridão de conhecimento, que nós temos Andrea Vesalius, que é o pai da anatomia moderna. Ele fez os primeiros trabalhos sobre anatomia via ilustração e muito foi feito com porcos, cães, para a gente observar várias diferenças. Ele também fez dissecações de cadáveres que na época que ele fez era proibido. Então, como ele fazia isso? Ele pegava de presos ou mortos que eram indigentes nos cemitérios. Aqui é um retrato dele e a gente pode observar aqui no trabalho de ilustração dele sobre dissecação de um porco que ele fez administrando as vivissecções. Já um pouquinho mais para frente, a gente começa a verificar que já surge uma preocupação sobre como os animais são tratados em pesquisa. René Descartes mostra que a partir do momento do pensamento logo penso logo existo, os animais são máquinas biológicas e portanto não têm alma. Assim, o uso de seres sem alma absolvia os pesquisadores do possível culpa por utilizados. Ele falava que pela teoria mecanicista que a alma distingue o homem dos animais. Mas Jeremy Bentham já traz uma preocupação maior sobre isso,
Porque a lei deveria recusar sua proteção a um ser sensível. Traz os princípios da moral e da legislação sobre isso. Que a questão não é saber se os animais são capazes de raciocinar ou se conseguem falar, mas se eles são capazes de sentir dor, sentir sofrimento. Já traz uma preocupação maior sobre os animais. Em 1835, Marshall Hall traz os princípios da investigação em fisiologia que já vai mostrar uma preocupação maior no uso dos animais. E ele traz como premissas básicas para se iniciar uma pesquisa que nunca deve ser realizado um experimento se a informação puder ser obtida por observação. Nenhuma experiência deve ser realizada sem um objetivo definido. Você deve ter a definição disso para começar uma experiência. Os cientistas devem estar bem informados sobre o trabalho de seus predecessores e colegas para evitar a repetição desnecessária de um experimento. Experimentos justificáveis devem minimizar ao máximo a dor ou o sofrimento dos animais. Cada experimento deve ser capaz de fornecer resultados claros, diminuindo assim a necessidade de repetição de experimentos. E os experimentos com animais devem ser informativos e relevantes para a obtenção de conhecimentos cientificamente sólidos sobre processos biológicos básicos. Então vocês podem observar que 200 anos atrás nós já tínhamos as preocupações que a gente tem hoje na pesquisa com animais. Também nessa época, Claude Bernard, que era um médico fisiologista, trouxe a introdução ao estudo da medicina experimental, mostrando que o pesquisador, o experimentador que não sabe o que ele está procurando, com certeza ele não vai entender o que ele acha. Então o uso de animal também é muito vinculado à metodologia científica experimental, que mostra que você tem que utilizar um método para que ele seja completamente eficiente e, no nosso caso, que use o mínimo de animais possível. Então, a medicina experimental baseada em evidências tem o uso essencial de animais, mas a linha de experimentação deve ser feita primeiro pela observação, para depois ser gerada uma hipótese. Aí sim que iremos com a experiência, sempre fazendo o experimento da melhor forma possível, buscando um resultado, sua interpretação e posterior conclusão. Em 1890, um pouco antes, começam a criação mais qualificada para os animais para fazer parte de experimentos. Antigamente, antes dessa época, eles apenas pegavam um animal na natureza e submetiam ele à experimentação. Mas aí com o Dr. Louis Pasteur, que vocês conhecem, várias coisas foram criadas para melhorar a metodologia, entre elas a criação dos biotérios, para poder ter um controle melhor da produção dos animais. Louis Pasteur foi um químico que criou a vacina antirrábica, identificou os patógenos, informando que doenças são causadas por germes, e trouxe esse princípio da utilização para a criação dos animais. O que vocês podem ver de interessante é que aqui no Brasil, mais ou menos na época que Pasteur começou com essa criação, que foi trazida para o Brasil a ideia de começar a ter laboratórios. Por quê? Porque as epidemias de febre amarela, cólera, febre tifoide e varíola forçaram o Brasil a criar laboratórios de bacteriologia, de análises químicas, de um instituto vacinogênico e de um laboratório farmacêutico. E tudo isso num instituto de microbiologia que foi criado, foi por indicação de Félix Ledantec, que foi um indicado do Instituto Pasteur para vir ajudar o Brasil à implementação desses laboratórios. O laboratório de microbiologia foi coordenado pelo Dr. Adolfo Lutz por indicação de Félix Ledantec. E também foi criado o Instituto Bacteriológico na Fazenda Butantã, sendo coordenada pelo Dr. Vital Brasil. A gente pode verificar que depois disso, o Brasil criou os institutos, depois do surto do Porto de Santos de 1899, que trouxe a peste bubônica para o Brasil, foram criados o Instituto Butantan, que foi coordenado pelo Dr. Vital Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Adolfo Lutz, que até hoje existem e servem como grandes controles sanitários do nosso país. A partir disso, em 1950, a gente tem a criação de órgãos governamentais para ajudar e financiar as pesquisas científicas. Então, o CNPq em 50, a CAPES em 51,
a grande FAPESP em 1960, que foi criada já para dar suporte às pesquisas em São Paulo. A FINEP, que é um órgão que pega de inovação, pesquisa e infraestrutura, em 1967. E aqui no DF a gente teve a FAP-DF, que foi criada apenas em 1993, sendo que a FAP teve seu regimento aprovado apenas em 2008. Mas já há um interesse de fazer o fomento da pesquisa. A Sociedade Brasileira de Ciências de Animais e Laboratório foi criada como um Colégio Brasileiro de Experimentação Animal em 1983, mas virou uma sociedade a partir de 2008. Então você tem já há quase 30 anos a pesquisa tendo um colégio de experimentação animal no Brasil. E tudo nos desencadeia para a Lei de 2008, que é a Lei 11.794, que é a Lei Arouca, que foi criada pelo deputado Sérgio Arouca. Ela foi proposta por ele em 1995. Ele morreu em 2003, então a lei não foi aprovada durante a sua vida, mas o projeto em si foi o seu original, que é a lei que estabelece os procedimentos para o uso científico de animais. A gente vai ver isso mais a fundo na próxima semana, sobre a lei e todas as suas normativas, mas ela surgiu aí, sobre um deputado que era um médico sanitarista, que tinha preocupação sobre o uso dos animais de uma forma correta. E para finalizar, a gente traz a imagem do professor Humberto Rangel, que foi um dos fundadores da Unicamp, e resume basicamente o que a gente deve pensar quando vai utilizar animais em pesquisa. A pesquisa experimental, usando tanto seres humanos como outros animais, é fundamental para o progresso dos nossos conhecimentos, mas é essencial que essa experimentação seja realizada dentro de preceitos éticos. Caminhamos assim para aproximar a Declaração de Helsinki da Declaração de Basel, reconhecendo a grande proximidade entre os seres humanos e os demais seres vivos e a necessidade de uma ética de profundo respeito à vida. Sendo assim, a gente termina a aula de introdução. Eu vou colocar mais alguns materiais para vocês acompanharem. Qualquer dúvida, a gente pode resolver no chat. Um abraço.